Hoje nós temos aqui um convidado pra lá de especial, que mistura DJ, teatro, palhaçaria, palestras inspiradoras, um carisma absurdo e muita história para contar no mesmo pacote. Além de que é um cara excelente com gente, bom comercial. É o Rafael Teixeira. Sim. Apaixonado por música também, por teatro, uma energia que mistura criatividade, humor, profundidade ao mesmo tempo. Nada do que ele faz é à toa. Bom de papo, bom com as pessoas, um pisciano sonhador. Rafa chegou na Fala em agosto do ano passado como facilitador e parece que sempre esteve ali, se conectou muito rapidamente com a gente, fazendo parte dessa família. Mas fora do ambiente profissional, Rafa também é um cara que estudou muito, teatro, eventos, música. Ele é casado com a Áurea e é pai de pets, que é a Vênus e Júpiter, tem 2 cachorros e 2 gatos, Fê e Marola, e que estão atualmente para adoção. Ó, gente, quem quiser adotar, aproveita agora, né? Tem 2 para adoção. Hoje o episódio promete boas risadas, bons momentos, e aproveitem porque o Rafa é um ser muito especial. Para falar em palcos, esse lado artístico tem a ver com a sua família, né, Rafa? Como é que você começou com o teatro, a palhaçaria? Conta pra gente. Conto sim. Primeiro, prazer estar aqui, né, Verinha? Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo seu convite da Fala. É muito legal a gente estar, né, nessa parceria aí desde agosto do ano passado, mas a gente já se conhece há bastante tempo, né? Como é que vem, né, da família, assim, pensando... Meu irmão é ator, né? Ele seguiu essa profissão, acho isso muito bonito, que ele desde sempre quis ser ator. Então, a gente tem essa influência dentro de casa, mas eu acho que a principal influência foi da nossa mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi uma artista dentro de casa, então ela pinta quadro, ela faz artesanato, sabe aquelas coisinhas que ela fazia máximo, que legal, hein? Fazia com biscuit, sabe? Então, ela sempre foi muito criativa. Acredito que vem muito desse... A gente nasceu num lugar muito simples, né? Lá em Realengo, no subúrbio do Rio, e aí criar 3 filhos homens, sendo uma mulher, mãe solo, criando 3 filhos homens, eu acho que a escassez dá um pouco também de criatividade, né? Fomenta essa criatividade, exatamente, né? Então, pela urgência, pela necessidade ali, ela foi muito criativa. Então, a gente cresceu... pegando coisa para fazer, né? Então, pintando uma parede da casa com textura. Então, ela sempre envolvia a gente nessas atividades e aí a gente foi crescendo assim. Então, essa grande influência que é minha mãe. E depois, quando meu irmão ele entra pro teatro e ele decidiu ser ator, ele falou que ia fazer aquilo para a vida dele. Acabou que eu passava muitos momentos ali com ele dentro de casa também, passando algum texto, né? Vendo um filme com um olhar mais artístico, né? Mais para esse lado. E acabou que eu também fui desenvolvendo e fui me interessando, né? Não segui uma carreira artística como principal fonte de renda, vamos dizer assim, mas a arte sempre esteve ali comigo e eu sempre busquei agregar isso também dentro da minha vida e dentro do meu trabalho, principalmente. A gente sempre fala que a gente não é único, né? E você trazer essa... a gente tem que trabalhar com as paixões que a gente tem, né? Então tem um teu lado... pessoa que é comercial, porque você lida muito bem com gente, tem o teu lado de facilitar, que você treina muito bem as pessoas, e tem seu lado também inspirador, que é a coisa da criatividade, colocar essa criatividade em prática, né? Sim. Que você tem desde muito jovem. E como é que hoje você utiliza essa criatividade como facilitador? Quando eu fui buscar os primeiros cursos de teatro e principalmente eu fui para um lugar do teatro e as técnicas de improviso, que eu acho que era o principal que eu queria desenvolver. O que eu acredito muito quando a gente vai para o meio do corporativo, de algum modo, a gente acaba se engessando ou seguindo uma linha de pensamento. E eu precisava fazer alguma coisa diferente daquilo, né, do meu dia a dia, de ficar 8, 10 horas trabalhando dentro de um escritório, né, trabalhando por uma função específica. Eu precisava fazer alguma coisa diferente porque aquilo dentro de mim pedia, né? Então, eu comecei as técnicas de improviso, principalmente para destravar
eu já falava bem, mas eu sentia que algumas coisas eu precisava melhorar, eu precisava ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de jogo de cintura quando você está lidando com muitas pessoas. E aí eu fui para as técnicas de improviso. E na técnica de improviso é aquilo, né? Não tem erro, né? Porque é improvisação. Então, o que vier Mas é o que é legal, né? Que você vai pegando uma coisa que você vai aprendendo, né? Do teu lado criativo e trazendo para o seu dia a dia de para trabalho. trazer para o dia a dia de trabalho, exatamente. Então, você, dentro de um treinamento, por exemplo, que é o que a gente faz, né? Isso faz muita diferença, porque você vai lidar com situações muito diferentes e perguntas cabeludas, às vezes. E você não sabe o que é um público, né? Você não conhece o público a fundo para saber o que vem desse público, né? Exatamente. E no teatro ele também dá esse lugar da conexão com o público, né? Então, você criar uma conexão emocional ali com o público para você conduzir. Quando a gente está fazendo um treinamento, a gente vai conduzindo as pessoas ali por uma trilha de conhecimento. Também no palco é a mesma coisa. A gente conduz ali para a construção de uma ideia, para colocar uma sementinha de alguma coisa que a gente acredita, né? Ou que aquela peça ou alguma informação dentro da mente das pessoas também. E para isso você precisa se conectar com o público. Para isso também você precisa estar... eu ia falar seguro, mas não é segurança a palavra, mas é muito aberto a... Você está vulnerável, né? Então você está muito aberto ao erro, a saber que você pode errar. E quando a gente entra no palco, quando a gente entra numa sala de aula para ser um instrutor, ser um facilitador, muitas pessoas, a principal coisa que trava é o medo de passar vergonha, de errar. E com o teatro, principalmente com a palhaçaria mais ainda, a gente quer... Você vai errar, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Mas é muito legal essa conexão que você fez do teatro, né? Uhum. Com o dia a dia, né? Que as habilidades você vai criando, né? Sim. E trazendo para o teu dia a dia. E como é que é? Porque você é um cara muito sensível, né? E como pisciano sonhador! Vai, volta! Fica nas alturas. Volta, sonha, né? Porque eu reconheço, né? Reconheço em mim, né? Então, como é que essa sensibilidade traz para você como profissional, né? Como é que você aplica isso? Eu acho que a gente vive... né, uma coisa que o teatro me ensinou e a vida também ensinou um pouco é que cada um tem suas dores, seus momentos bons e ruins, e a gente trazer a sensibilidade para entender isso no outro é entender a si próprio, porque a gente também passa por situações. Então, ser gentil com uma pessoa, né? Então, estar aberto para uma conversa, estar aberto para uma fala, dar um conselho, receber um conselho. Isso eu acho que parte da sensibilidade da escuta. A gente está, de fato, aberto e entregue né? Porque a gente vai lidar com a pessoa o tempo todo. Né? E é interessante que as pessoas percebem isso em você, né? Que bom. Essa sensibilidade, né? Esse carinho, né? Que você tem, que é genuíno, né? Esse interesse teu, fica muito claro, né? Quando a gente trabalha junto com você, que você não está fazendo por algum motivo, mas porque você é verdadeiro, né? Então... Que bom. Fico feliz. Mas é verdade, assim. E o que essa criança, né? Que você pudesse dizer alguma coisa para essa criança que você contou, né? De Realengo, né? Com a tua mãe. Como é que essa criança olha para esse Rafa de hoje? O que o Rafa de hoje diria para essa criança, né? De Realengo, que estava ali, que era muito sonhadora. Segue aí, tá maneiro. Tá maneiro, você pode seguir, porque é isso, assim. Eu acho que eu nunca planejei muito o meu caminho, meus passos, né? Eu acho que profissionais e... né, o que queria ser, né? Como eu falei, assim, eu admiro muito meu irmão, porque ele desde adolescente, quando ele viu lá uma novela com... não lembro se era com Ari Fontoura, eu acho que era com Ari Fontoura, ele estava vendo isso junto com meu avô e ele queria ser ator. E eu acho isso muito lindo, né? Porque, pô, que legal, ele pegou ali, ele falou, cara, eu quero ser isso, e ele sustentou, e é isso, né? E por todos os desafios que a profissão tem. Eu não tinha muito essa ideia, né? E talvez hoje eu ainda queira ser muita coisa também. Não tinha muito essa ideia. Mas saber que também ao longo do caminho encontrei pessoas boas também que puderam também me permitir estar em lugares
lugares que eu já conheci, pessoas que eu já conheci, os trabalhos, as empresas que eu trabalhei, para mim é muito legal, assim. Eu segui um caminho tradicional, né? Não segui muito o caminho artístico, mas segui um caminho tradicional de vestir uma blusa social e trabalhar no escritório, mas trabalhei em grandes empresas, que foi, assim... a minha trajetória, eu fico orgulhoso, assim, dela, Então, assim, porque... você vai levar esse orgulho para esse menino, né? De ir Exato, falar além, assim, né? cara, continua, é isso aí, continua sendo quem você é, porque tá legal, tá bem maneiro. Porque é isso, né? A gente ter orgulho da trajetória que a gente teve, né? Uhum. A gente olhar para trás, né? E valorizar tudo que a gente teve, que a gente vai virar semente para o que a gente Sim. vai criar depois, né? Sim, exatamente. E esse lugar, assim, que eu tenho, assim, de satisfação, né? De conseguir ter construído um caminho legal, assim, como você falou, assim, sem a gente precisar passar por cima de ninguém, a gente, na verdade, querer agregar mesmo, querer que todos cresçam, que todos que estão à nossa volta melhorem, se desenvolvam. Acho que também tem um pouco disso, sabe? Muito legal mesmo. Rafa, me conta uma coisa, que o humor te ajuda, né, nos momentos difíceis, né? Porque você falou da palhaçaria. Palhaçaria é uma coisa sensacional, né? Assim, eu não acho que é devidamente valorizado no nosso país a palhaçaria. Mas como é importante o palhaço dentro do universo, né, infantil, dentro do nosso universo de vida, né? Então, sim. Como é que o humor ajuda? Falar da palhaçaria e do humor, assim, de duas maneiras distintas. Primeiro, olhando assim, pra mim mesmo, quando eu tô numa situação difícil, eu até sou bem dramático, assim, sabe? Você é pisciano, né? Você é pisciano, né? Sofrer, passo por aquele momento de luto, né? E fico remoendo até ter a minha curvinha de, opa, não, aceitação, lidar com aquilo e pensar no que a gente pode fazer. Mas a palhaçaria, ela traz, ela também encurtou esse tempo, né? Esse espaço do drama, da sofrência, pro cara, não, vamos fazer. Por quê? Porque nesse curso especificamente sobre palhaçaria, diferentemente do ator que interpreta um personagem, o palhaço, ele é ele. Ele é exagerado, espalhafatoso. Então, a gente começa... Interessante isso que você está falando, né? De trazer a ideia de que o palhaço é ele. O palhaço é a própria pessoa, só que muito... maior, né? Muito maior. Né? Então, o palhaço carequinha, não é porque ele quis ser chamado... É porque ele é careca. E talvez, em algum momento, ele não lidava bem com a carequice dele. E aí ele passa a lidar com a carequice dele. Então, quando a gente faz o processo de palhaçaria, a gente faz no processo de autoconhecimento muito profundo. De entender quem nós somos nesse mundo, quais são nossas dores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E pegar essa dor, expor... Primeiro, né? Você pega essa dor e você começa a lidar com ela. Você fala assim, pô, isso aqui eu não gosto, né? Isso aqui... Mas e aí? Isso aqui que eu não gosto existe dentro de mim, existe às vezes em mim pra fora. As pessoas veem. O que eu vou fazer com isso? Né? Então, primeiro, lidar com isso. A partir do momento que você lida e você começa a trazer isso para fora, a percepção das pessoas, elas são muito diferentes, né, do que você é com você mesmo. Então, a gente costuma ser muito mais... rígido com a gente, né? Exigente com a gente mesmo. Né? E, às vezes, você vai contar uma história sua que é triste para uma outra pessoa e ela vai dar risada, porque para ela aquilo é uma outra... toma um outro formato. Tem uma outra dimensão, né? Não tem as dores, não tem as dores, né? Exatamente. E aí a gente começa nesse processo. Primeiro aceitação, aí depois a gente expôs isso, e aí a gente vê as pessoas rindo disso. Mas que legal isso, aí hein? Eu não conhecia. Aqui você está dando uma aula aqui de palhaçaria que é muito legal. Eu acho que pouca gente conhece. Sim. Né? E é diferente, né? Não é uma... É o que eu falei, não é um personagem. É quase terapêutico, né, Rafael? Terapêutico. Porque, assim, bem terapêutico, na verdade. É bem terapêutico. Muito legal. E aí você mergulha em si, reconhece todos esses... Quem você é e quem você é dentro no mundo. E aí você começa a rir de si. E aí quando você tá rindo de você, você também tá preparado para que os outros vão rir de você também. Então, quando você lidou com aquilo, aquele problema, aquele defeito, aquela dor, ela se torna muito menor, né? Ela se torna muito interessante, hein?
utilizem a palhaçaria na vida de vocês. Não, excelente, porque a gente não para pra pensar, né? Exato. A gente não para pra Exato. pensar, mas o quanto que isso é profundo, né? E que, de novo, e que ferramentas traz pra vida toda, como um todo, né? E aí pra vida, exatamente. Então, pra você aprender a lidar com a sua dor, sua frustração, né? A própria questão do palco também. Então, você abraçar a vergonha, você abraçar o medo, você abraçar a incoerência, porque o palhaço é incoerente. Ele, né, ele coloca o pé aqui em cima pra amarrar o cadastro aqui embaixo. Né? Então, ele faz coisas que... Ele faz o incomum, que ninguém tá pensando, né? Então, você errar, pra muita gente, ai, que não posso errar. Não, pro palhaço o erro é o acerto. Né? Então, errar, ele tá acertando, porque dentro da lógica do palhaço não existe o que é certo, o que é errado, o que é padrão. Nossa, eu tô aqui viajando, muito legal. O quanto a palhaçaria não pode fazer um treinamento de palhaçaria. O quanto isso não é legal para as pessoas aprenderem sobre os erros com aprendizado. É isso que você falou, né? Abraçar a vulnerabilidade. Abraçar a vulnerabilidade. Exatamente. Uau! E que lições, assim, você traz com você disso tudo, né? Dos trabalhos que você fez, da vida que você teve. O que você carrega que é mais importante para você hoje em dia? O que eu carrego? A alegria, né? Então, eu busco sempre não estar alegre, mas levar a alegria para onde eu vou. Eu acho que o palhaço, ele traz isso, né? Então, independente a linguagem do palhaço, ela é única em todo lugar, em qualquer lugar. Então, a alegria. E essa... Olha, eu tô me bananando pra falar, mas é porque eu gosto muito de mudar ambiente. Então, de ver que um ambiente, ele isso é não legal. Tá legal, né? Então, acho que é uma forma que eu vejo, quando eu vejo que o ambiente tá pesado, eu vou fazer alguma coisa para tentar mudar um pouco o ambiente. Uma intervenção para mudar o ambiente, né? Então, assim, se você treina alguém, se você ajuda alguém, porque o lado comercial também, você muda o ambiente, né? Então, você fala, né? Alegria, levar alegria. Poxa, se a gente pudesse aprender a levar alegria para onde a gente vai, né? A gente mudaria vários ambientes, inclusive, né? Então, eu refletindo, né, nesses últimos anos, e aí eu tava refletindo sobre o meu currículo, 12 anos na área de petróleo e gás, e é uma área muito tradicional e conservadora, né? Verdade. E aí eu lembro que eu e alguns amigos também, né? Eu lembro assim que a gente sempre estava em um ambiente muito gostoso de trabalhar. E isso é muito legal. Então, graças a Deus, eu trabalhei em ambiente... e quando não estava, eu ajudei de uma certa forma, a mudar um pouco aquela realidade. Eu acho que você tem que assumir, né? Eu acho que você tem que assumir de uma vez por todas. Eu acho que você tem que assumir de uma vez por todas que você muda ambiente, que você melhora os ambientes. Porque isso a gente tem que saber o que a gente é bom. E você é muito bom nisso, né? Fico feliz também de saber isso, mas assim, eu acho que tem esse lugar do reconhecimento, né? A gente se sente um pouco de não reconhecer, mas sim, já teve uma situação de eu entrar na empresa, ver um ambiente muito pesado e eu falei, não, cara, isso não vai ficar assim não, vamos lá, vamos fazer diferente, porque a gente tem 30, 40 pessoas trabalhando aqui, cara, né? A gente tem que fazer isso aqui. E a tua responsabilidade, trazer para você, né? Essa coisa de autoliderança, eu vou mudar esse ambiente. Eu tô aqui, eu não quero aceitar do jeito que é. Eu vou fazer isso. Trabalhando assim, comunidade que se mudem? Sim, mas beleza. Você não é dessa teoria, então, né? Eu até acho que se tá muito insustentável, vai. Mas eu não tava ainda nesse momento de insustentável pra mim. Né? Eu tava num momento que eu falei assim, não acredito, eu acho que isso aqui, a gente, é o trabalho que eu tenho. Né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né? E não então, pensar... incomodados que transformem, né? Exatamente, melhor ainda, os incomodados que pega esse inconformismo e transforma as coisas, né? Então, trazer o desconforto, né? Fazer do desconforto um lugar melhor, né? Mudar o ambiente, ou mudar a si mesmo também, né? Às vezes é você que tá transformando, deixando o ambiente pesado, sabe? Então, olha pra dentro também, entendeu? Então, vai por aí. O que faz você trabalhar feliz, assim, hoje em dia? O que te faz trabalhar feliz? O que te dá felicidade no trabalho? Estar num ambiente legal. Gente, presta atenção. Mas
eu sou muito de pessoas, né? Então, trabalhar com pessoas, para mim... E a gente teve a pandemia, né? A pandemia afastou muito, assim, os corpos, as pessoas, né? E aproximou, de uma certa forma... a tecnologia aproximou, né? Tornou isso possível que as pessoas continuassem se conectando, mas o contato físico, pessoal, o olho no olho, para mim Diminuiu, né? E para mim é importante. E lá atrás, quando eu estava na pandemia, eu vi que tinha mudou. Alguma coisa dentro de mim também mudou, no sentido que parece que eu fiquei também um pouco avesso às pessoas, sabe? Reservado. Reservado. Né? Eu acho que a pandemia causou muito isso nas pessoas. Exato, né? Causou mesmo, assim. Aí eu falei assim, pô, mas por que eu mudei? Eu sempre gostei muito de estar em volta das pessoas, eu ia para os eventos, cara, articulado, falava e tal, e agora... Aí eu entendi que era um momento, mas também assumi essa personalidade também, que tem um pouco disso de hoje... eu consigo ver quando e onde falar, por que falar, como falar, né? Então, eu consigo enxergar esse momento que antes eu já chegava chegando, já, né, e tal, papá, não sei o quê. Aprendizados da vida. Da vida. Então, a pandemia também ensinou isso. Então, assim, eu acho que estar num ambiente, estar com pessoas, né? Trabalhar com pessoas, e, assim, dar treinamento, para mim é mágico, assim. Para mim realmente é mágico, porque eu acho que eu já falei isso, que lá atrás, a primeira vez que eu dei um treinamento corporativo, que foi na SBM, assim, foram uma série de palestras sobre sustentabilidade que a gente desenvolveu, era uma coisa bem interna, e aí a gente dava alguns treinamentos de sustentabilidade, e falei assim, cara, isso aqui é muito maneiro. Só que eu tinha 22 anos, 23 anos, eu falava assim, não, mas, cara, a galera que faz isso, eles são muito... bem treinados, tem 20 anos de carreira, pós-doutorado, não sou eu, né? Então, calma, bota seu... Sua violinha na sacola? Como é que Exatamente. Eu ia falar, rabinho entre as pernas, pode cortar essa parte. Mas, né, calma aí. E aí o tempo passou e, assim, fiz alguns outros treinamentos, né? Fiz treinamento para 700 pessoas e, assim... o legal também do teatro, do palco, do treinamento, da palhaçaria, que porque existe um estresse, um friozinho na barriga, uma adrenalina, sabe? Uma adrenalina ali. Aquela coisa. Só que é gostosa. Essa é gostosa, assim, quando você... Combustível, né, que te leva, né? É diferente, você tá estressado por conta de uma reunião, porque os números não bateram. Não. Tem alguns estresses, né? Que beleza, aí você vai virar aquilo e vai... Não, beleza, vamos melhorar os números. Mas o subir numa turma com 50 pessoas ou 700 pessoas para você falar, pegar no microfone, é um friozinho na barriga muito gostoso. Que a gente possa ter mais friozinhos na barriga. Esse ano. Rafa, aqui na Fala a gente valoriza muitos aprendizados, né? Então a gente está falando hoje de conexões que falam, que é o tema, né? Que a gente e você é uma conexão que fala ao nosso coração, né? Então, que é muito importante para a gente. Então, que aprendizados você carrega da Fala? O que você aprendeu com a gente? Ou o que você acha legal que a gente faz? O que você leva da Fala? O principal ponto da Fala é o valor do encantamento, né? Então, eu acho que quando a gente fala de encantamento, em muitos setores, assim, para muito tipo de consultoria, talvez soe estranho você falar que você vai encantar o seu cliente, né? Cara, você só oferece um sistema de gestão de negócio, né? Mas quando a gente está falando de treinamento, a gente está falando de idioma, de treinamento corporativo, palestra, o encantamento, ele, de fato, precisa estar. E a gente fala isso também no teatro, existe um exercício chamado Rasa Box. E o Rasa Box, ele trabalha nossas emoções, né? Então, basicamente, uma forma de fazer esse exercício é você colocar 9 quadrados no chão, e cada quadrado ele representa uma emoção, como medo, amor, tristeza, vergonha, repulsa. São 9 sentimentos
principais, e tem o que eles chamam de maravilhamento, surpresa e encantamento. E é algo que a pessoa não precisa falar nada, fica no olho da pessoa. Né? O encantamento fica no olho, porque a pessoa... E é essa mudança, né, que se causa. Então, para mim, atingir esse nível do encantamento é uma meta e é um objetivo, porque de fato é possível dentro da atividade que a fala faz, é possível dentro da atividade que eu faço dentro da fala. E você encanta tanto a gente. Mas você encanta tanto a gente que a gente queria fazer uma homenagem pra você. Obrigado. Então a gente vai olhar para lá, que tem uma homenagem para você. Oi, amor. Tô aqui vindo falar um pouquinho também, né, sobre a gente e o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro a sua dedicação ao trabalho, o quanto você é um cara que chega num lugar e já tira sorriso de todo mundo, seu sorriso é contagiante para todos. E eu lembro quando uma vez a gente estava no apartamento lá no Catete e o Rafa entrou numa reunião. E eu tava olhando ele na reunião, assim, de fora, né? E o quanto eu admirei aquele momento, sabe? O quanto ele é dedicado, assim, brilho nos olhos, de gostar do que tá fazendo. Isso, ele se empenha muito e empenha outras pessoas também a fazer o mesmo, né? Isso é uma inspiração para todos. Essa alegria contagiante, alegria com os nossos amigos. Não diferente, a gente casou em Ibiza. Então isso passa um pouco da energia que a gente tem quando tá junto e quando a gente tá em coletivo. E é isso. Tudo de bom para você, muito sucesso e muitas realizações profissionais também. Um beijo e fique em paz, fique feliz que eu tô aqui. Ai, que vergonha. Então a gente queria fechar com essa. Ela é linda, a Aura é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ai, não esperava, por isso que ela desceu lá pra baixo. Eu tava lá em cima, eu tava lá, vira e mexe, ela ia lá pra baixo. Eu acho que era pra gravar esse negócio. Mas é isso, né? De tornar esse momento, porque o que fica gravado fica pra sempre. Uhum. E de tornar esse momento nosso e pra você de muito especial, pra gente dizer pra você o quanto você é especial, pra você saber disso. Né? Obrigado, Verinha, obrigado. Você ter essa noção, o quanto você contagia, o quanto você encanta, o quanto você impacta positivamente as pessoas à sua volta. Obrigado, Verinha. Tô aprendendo contigo tudo isso. Muito, muito obrigada por imagina. essa entrevista, essa conversa, foi maravilhosa. Você é um ser muito especial. Obrigada, Rafa. Obrigado vocês pelo convite, obrigado, Verinha, obrigado mesmo. Ai. Obrigado. Vamos mais, chama mais. Vamos mais, a gente vai pra mais. Vai desenvolvendo mais, tem muita coisa pra gente bater de papo aí. Tá bom. Um beijo.